Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sempre sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Que Deus abençoe uma vez mais, durante a apresentação deste programa, a vida, o coração dos nossos prezados ouvintes. É a nossa oração, é o nosso anseio diante de Deus, que Ele possa te ajudar a colocar especialmente nesse momento o teu coração, tua alma, a tua mente, daquele que não pode falhar, aquele que é perfeito, como nos disse o salmista Davi, no Salmo de número 56, quando ele disse que em Deus ele colocava a sua confiança. Salmos 56, versículo 11, ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Davi disse isso, que descansaria em Deus, que colocaria em Deus a sua confiança. Quer lugar, amado ouvinte, melhor do que este para você colocar os seus olhos? Quer um lugar melhor do que este para você colocar a sua confiança? Aqui nessa terra, tudo falha, tudo passa. Homens falham, homens passam. Planos, às vezes bons planos, excelentes projetos, que tinham de tudo para dar certo, muitas vezes falham. E o homem sempre tem um plano B, o segundo plano, propósito, e isto mostra a sua incerteza, a sua imperfeição, a sua fragilidade. Então, medite profundamente nessa frase, coloque sua mente, coloque o seu coração, sua confiança naquele que não falha. Planos de governo falham, homens falham. Religiões, homens, por melhores que sejam, eles falharão. Não existirá sobre a terra nenhum homem com um plano perfeito, que não haja uma lacunazinha, uma fresta, um defeito, uma falta. Tudo aqui falha e deve falhar, tem que falhar, porque só Cristo é a fonte, é a plenitude da perfeição. O demais tudo falhará. Por isso que nós estamos insistindo nesse pensamento tão importante para aqueles que desejarem alguma coisa de Deus. Coloque sua fé, sua mente em Deus. Como dizia já um hino antigo, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor Jesus. É isto, este colocar a mente, colocar o coração em Deus, naquele que não pode falhar, amados ouvintes, nos faz meditar, nos dá a entender, nos abre aqui para nós uma meditação que nos convida a exercermos mais confiança em Deus. Às vezes um homem confia no outro homem
Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. Às vezes um homem confia sua alma, seu destino, nas mãos de um homem, de uma igreja, e se decepciona. Uma mulher confia noutra e se decepciona. Às vezes uma mulher confia em um homem e logo ela se decepcionará, e vice-versa. Nós estamos sendo convidados a confiarmos extremamente em Deus, a exercermos esta convicção que Davi, esta fé que Davi exercia, confiar em Deus. Porque quem confia em Deus não será desamparado, não ficará envergonhado. Muito pelo contrário, quem não confia em Deus é que cedo ou tarde, nesta vida ou no mundo vindouro, eles provarão da maior decepção da vida deles, porque não confiaram em Deus. O profeta Isaías diz: uns confiam em prata, outros em ouro, outros em cavalo, outros em carros. Em outras palavras, disse isso o profeta Isaías. E ele falou: mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Nós confiamos em Deus, que não pode falhar, que suple a nossa necessidade. Lembrando que confiar, ela é uma necessidade também do ser humano. O ser humano que não consegue confiar, parece que é contraditório, mas não é contraditório. Aprofunde-se na meditação da palavra que encontrarás resposta. O ser humano tem essa necessidade de confiar, mas ele se decepciona porque ele põe sua confiança aonde não deveria. Muitos confiam em pau, pedra, gesso. Outros confiam na sua habilidade própria. Alguns confiam em deuses, como diz a Bíblia, que não são deuses. E o homem, quando confia em quem não deveria confiar, coloca seu coração, coloca sua mente, o seu coração, aonde não deveria colocar, ele pisará em areia movediça, ele se ferirá, se machucará, se decepcionará. E aí é como diz a Bíblia: o irmão decepcionado, ferido, magoado, depositou confiança e não foi correspondido e foi traído, envergonhado. É difícil, a Bíblia diz, é difícil de conquistá-lo de novo. Mas é uma necessidade que o homem tem, confiar. Nós, seres humanos, temos isso. Até mesmo no sentido natural, na nossa vida, no dia a dia. É muito infeliz um homem que vive desconfiado. Não consegue descansar no seu coração. Vive suspeitando o tempo inteiro. Ele não tem paz. E pelo outro lado também, é bem-aventurado você poder confiar, descansar, não ficar inquieto, agitado por coisa alguma, como nos disse o apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, ele disse a partir do versículo 13, que nós não deveríamos ficarmos afoitos, agitados por negócio algum. E também no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele nos disse, o próprio Senhor nosso, Cristo, ele nos disse: não andeis ociosos, solícitos, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Ó homens de pouca fé, olhe para os lírios, se vestem tão bem, e Salomão não se vestiu bem como eles se vestem. Olhe os pássaros dos céus, eles não trabalham, não fiam, nem ajuntam em celeiro. Todavia o Pai Celestial alimenta todos eles, nenhum deles passam fome. E Jesus disse: homens de pouca fé, preocupados com o vestuário, não é o corpo mais importante do que a vestimenta? E o homem mais importante do que o pão? Vosso Pai Celestial
sabe que necessitais bem de todas estas coisas. Jesus disse isso, mostrando ao homem a necessidade que há dentro dele, de mesmo que se o perigo, as necessidades, a escassez, os tempos difíceis baterem na porta, ele mostrou que há uma necessidade de confiar, porque há um Deus que gere todas as coisas, coordena tudo, cuida de tudo e de todos por detrás. Mas o homem parece que não consegue muitas vezes confiar, e é triste a vida de quem não confia, não descansa, está sempre fadigando-se, está muito mais propenso às enfermidades emocionais, psíquicas, porque anda solícito, ocioso, não consegue descansar. E quando nós não confiamos, não descansamos naquele que nunca falha, nunca nos decepciona, então nós sofremos muito. Confiar, meus amados, é uma necessidade que temos na vida, tanto natural quanto espiritual. O marido deve confiar, a esposa deve confiar. Se ela não confiar, ela será uma neurótica, uma paranoica. E ele também é a mesma coisa, um neurótico, um paranoico, imaginando e pensando coisas. Não descansará, não terá paz. Inquieto, o tempo inteiro inquieto, o tempo inteiro inquieta, porque não confia, não dorme, não descansa. Confiar é necessário, tanto nessa vida cotidiana, mas muito mais na vida espiritual. Sem confiança, nós nos tornamos pessoas desencorajadas de lutar. Sem confiança, não tem casamento saudável. Sem confiança, não tem relacionamentos que suporte. A confiança é uma chave para muitas coisas aqui nessa vida. Sem confiança, relacionamentos vão se enfraquecendo. Confiança é a chave. Podemos perder dinheiro, podemos perder bens materiais, mas se nós perdermos a confiança em Deus, na palavra, se nós perdermos a confiança, aí sim é que as coisas ficarão mais difíceis do que realmente são, porque falta a confiança. Se perdermos a confiança em Deus, por conta dos falsos profetas, ficará tudo mais difícil. Ó, pregador, mas o evangelho está tão escandalizado e há tantos problemas no meio chamado cristão, e tantos falsos usam o nome de Deus para se valerem de uma vida material tranquila e sossegada. Mas mesmo com todas essas coisas contras, com esses personificadores, que é o maior problema, ainda assim, como cristãos, não podemos perder a confiança naquele que criou os céus e a terra e todas as coisas, naquele que te deu a vida, naquele que conta os nossos limites de dias aqui sobre a face da terra. Nele não podemos nunca perder a confiança, porque senão as coisas aí sim ficarão difíceis. Porque sem confiança nessa Bíblia de promessa, neste Deus que é uma realidade, Deus ficará sem espaço se você não puder confiar nele. Ele age, trabalha, muda, opera na vida daquele que crer, que confia em sua palavra, aquele que confia nas suas promessas, na sua capacidade. Confie na capacidade de Deus, ainda que a tua falhar, a dele não pode falhar. Quando se perde a confiança, aqui nesse mundo natural é assim, é difícil de reconquistá-la. Quando se perde a fidelidade, confiança, honestidade, é difícil. Já ouvimos isto muitas e muitas vezes aqui na nossa caminhada cristã. Ah, pastor, eu já não confio mais nele, não confio mais nela, é sempre a mesma coisa, só acredito vendo e bem de perto. Muitos dizem,
eu ainda vou ter que esperar um tempo. O tempo é que vai falar, é que vai mostrar a mudança. É talvez aquilo que me fará acreditar de novo. Tenho que esperar um bom tempo para ver se não é uma miragem, uma visão. Ele diz que mudou, ela diz que mudou, mas eu não consigo confiar. Aqui a confiança do homem é abalada. Mas quando o assunto é Deus, Deus não nos dá motivo para não confiarmos nele. Talvez o empregado, o patrão, talvez o irmão que falhou contigo, talvez o líder, talvez uma religião, uma igreja, talvez o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tua esposa, teu marido, mas Deus não nos dá motivo para desconfiarmos dele. Tua vida seria um grande motivo para você acreditar em Deus. Os livramentos que ele já te deu, a misericórdia, as graças dele que ele já deixou gotejar sobre a tua vida, e você bem sabe. Isto já é motivo de sobra para você confiar nele. Só o fato dele ter entregue o único filho, o unigênito do Pai, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, já é tudo para nós confiarmos plenamente em Deus, de todo o corpo, com toda a nossa força, alma, com todo o nosso entendimento. Ele não nos dá motivo para não confiarmos nele. Os homens, sim, às vezes eles dão motivos, e não é por menos que alguém dirá, eu não acredito mais. E não é por menos que alguém dirá, só acredito depois de ver bem de perto, depois que o tempo falar mais alto, porque isso parece ser uma miragem. Quantas vezes ele disse que mudaria? Ela disse e não mudou. Sabe que é assim, né? É muito difícil reconquistar a confiança de uma pessoa decepcionada. É como um cristal, quebrou, você pode até colar, mas não tem mais o mesmo valor. Sabe por quê? Se você colar, a trinca fica, a marca fica, já não tem mais o mesmo valor. Muitas pessoas perdem a confiança, cristal que quebrou. Quando isso acontece, meus amados, então o fracasso vem. Deus não é um cristal que quebrou, que perdeu o valor. Sua palavra é fiel, verdadeira. Ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para poder fazê-la cumprir. Quando isso acontece, quando Deus te faz uma promessa, ele cumpre. Mas aqui os homens decepcionam uns aos outros. Por isso te digo, olhe sempre para Jesus. Se eu, você, amado ouvinte, se nós olharmos a Deus sempre, não tirarmos os olhos dele, autor, consumador da nossa fé, nós nunca nos afundaremos. Pedro começou a afundar. Por que é que Pedro afundou? Porque Pedro deixou por um minuto de olhar para o Mestre e olhou para as águas, e olhou para baixo, e olhou para a impossibilidade. Levante a cabeça, não olhe para baixo, olhe para o Mestre. Porque se olhares para os rumores e os problemas e o agitar das águas, tu te afundarás como Pedro. Perder a confiança seria uma das piores tragédias na vida de uma pessoa. Como tratar um doente que não confia mais? Como tratar uma esposa que não confia mais? Um marido que não confia mais? Um crente que não confia mais? Ó Deus, tenha misericórdia desses cristais quebrados. Muitos perdem a confiança em si mesmas. E aí pronto, fica difícil. Perdeu a confiança em Deus, perdeu a confiança no próximo e perdeu a confiança em si mesmo. Em se levantar, em continuar lutando bravamente, nutrindo-se de coisas boas e positivas. A pessoa começa a pensar que não pode, não consegue, não é digna, não é merecedora, e os complexos logo começam a rodear. Logo ela começa a dizer, ele começa a dizer, dá certo para os outros, só para mim que a coisa não funciona. Como ajudar alguém que não confia em si mesma, de que Deus a ama, de que Deus a pode levantar e de que ela, em Deus, pode alcançar força, que a ferida pode fechar, que a alegria pode voltar, que a unção pode voltar.
Como ajudar aquele que não consegue crer que aonde abundou o pecado, a graça pode superabundar? Mas muitos dizem: eu não creio, eu não consigo. Pior do que perder a confiança nos outros é perder a confiança no potencial que há dentro de ti, na inteligência que Deus te deu, na alma que Deus colocou aí dentro de ti, que é poderosíssima, que veio de Deus, que se você deixar ela reinar, tu serás bem-sucedido, se livrará do pecado, das mazelas dessa vida, dos prazeres vãos que levam o homem à condenação. Perder a confiança na palavra, perder a confiança no próximo, perder a confiança em si mesma, não se sente amado, não se sente capaz, se sente excluído, sempre desencorajado, sempre retrocedendo, sempre andando para trás. Quem perde a confiança vive dessa maneira. O inimigo está sempre trabalhando para levar os homens a descrer. Por que tantos falsos profetas? Por que tantos falsos cristos? Por que a Janes e Jambres? Os tropeços para o evangelho, os imitadores de Moisés, falsificadores da verdade. Por que tanto disso? É o diabo querendo levar o povo a uma descrença, o evangelho a ser desacreditado, perder o crédito. Não podemos desacreditar do poder, da graça, da presença de Deus, senão recuaremos na batalha e Deus não terá prazer em nós. Hebreus 10, 37. Faremos como Cleófas e o seu amigo. Desanimados voltavam para Emaús, com o coração aos pedaços, sem esperança, frustrados, dizendo: pensávamos ser ele o Messias, que iria reinar eternamente, nos devolver o reino, nos livrar do jugo dos romanos, e ele fracassou, está enterrado na sepultura. Pensávamos que ele era o Messias, indo embora frustrados, haviam perdido a esperança, desacreditados, voltando atrás para sua denominação, para o mundo, para o pecado. Ouvintes, há momentos que você pode se encontrar assim, porém ainda que momentaneamente você não seja respondido, ainda que momentaneamente as nuvens estejam escuras, o sol não esteja brilhando, ainda que momentaneamente a brisa suave do Espírito não passe com resposta sobre tua vida, tua casa, sobre tua alma, sobre aquilo que tu precisas neste programa de hoje, ainda que tenhas que esperar. Às vezes temos que esperar um bom tempo, é uma moenda, é um caminho que Deus usa para nos lapidar. Nós não queremos as moendas, mas às vezes Deus nos lapida assim, temos que saber passar por isto. Paulo disse: eu aprendi a estar na bonança e na escassez. Aprendi a ser amado, ter uma multidão à minha volta, mas aprendi a estar sozinho em uma cela. Até Demas me deixou, meu amigo me abandonou. Foi Paulo que disse isso. Mas ainda que tenhas que passar por isso, nunca perca a confiança em Deus, porque este não pode falhar. Se tem uma coisa que Deus não pode, é falhar com sua palavra, com seus filhos. Você pode ter a infelicidade de perder a confiança nos parentes, nos amigos, nos líderes, o que é muito ruim para você mesmo, o que é muito ruim para nós homens, quando perdemos a capacidade de confiar, de acreditar, guardando as devidas proporções cabíveis. Você pode ter o dissabor de perder a confiança, o que é muito ruim, volto a dizer, porque te trará muitos prejuízos aqui nessa terra. É ruim perder a confiança porque traz inquietação, solicitude, ociosidade, enfermidades. E muitas vezes a desconfiança nos faz homens duros de coração, insensíveis para ver, perceber, abraçar, agradecer. Mas mesmo que percas a confiança momentaneamente, nunca deixe as lutas e os problemas dessa vida prejudicarem tua confiança nesta mensagem que Deus enviou, nesta Bíblia escrita que está aqui como nossa bússola, como nosso guia, o nosso norte, o nosso porto seguro. Nunca perca
a confiança neste Deus glorioso que desceu dos céus para te perdoar, para te salvar, e ainda prometeu no livro de São João, capítulo 14 e capítulo 17, também em Mateus, capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Consola-te em Deus, faça como o salmista Davi: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Ele é a minha rocha, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha proteção, Ele é a minha torre forte. Não serei, disse o salmista Davi, grandemente abalado. Este é o homem que encontrou Deus. A minha alma, Salmo 62, espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Nele eu creio, nele eu depositei minha fé, minha esperança. Ele não é instável, ele não varia, nele não há sombra de variação. Ele não é um comigo hoje e outro amanhã. Ele não está comigo apenas nos bons momentos. Quando estou no vale, ele desce. Quando estou na lama, ele estende as suas mãos. Quando o pecado me rodeia, ele vem com o seu sangue, com o seu espírito. Ele abre minha visão, ele não me deixa caminhar pela escuridão. Por isto Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Davi disse: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Salmo 62, leia aí: não serei grandemente abalado. Salmo 62, verso 1 até o versículo 12. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Recebe aí no teu coração esta palavra, palavra de fé, palavra de transformação, que serão estruturação para a tua alma, visão para os teus olhos, bálsamo para as tuas feridas e um bom pão que desceu do céu para que você possa caminhar, independente do que aconteça, à tua direita, à tua esquerda. Mas se comeres este pão, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Seja abençoado com a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.